Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Meu amigo e minha amiga, vem chegando, vem se aproximando, pois estamos novamente aqui. As nossas programações normais, pois bem, marquei sim, eu vou amanhã, tá? Vou amanhã resolver esse probleminha aqui, tá? Então hoje você releva, vou usar aqui, ó, a varinha mágica para desfocar e simbora. Já estamos aqui, hoje vamos ter 4 encontros ao longo do dia, vai ter mensagem para todo mundo, então simbora. Nesse momento, é importante que você se alinhe em frequência conosco e decrete nos comentários: Deus, faça o seu milagre em minha vida. Eu creio em seu poder. Deus, faça o seu milagre em minha vida. Eu creio em seu poder. Deus, faça o seu milagre em minha vida. Eu creio. Eita, nós! Eita, meu amigo e minha amiga, já começamos assim nessa terça-feira, Olha só, seguinte, existe aqui alguém, tá? Eu vejo uma energia de alguém aqui. Deixa eu pegar aqui pra gente não focar. E esse alguém, tá? Essa mesa me mostra que essa pessoa, de alguma forma, acordou com uma certeza de que não é por acaso que tá sentindo algo especificamente por você, tá ok? Então essa mesa, ela vem com uma energia muito forte de consciência. Eu vejo consciência nessa mesa, eu vejo amadurecimento, tá? Eu vejo aqui posicionamento de alguma forma quando olho para casa, tá? A casa aqui em cima dessa serpente, dentro desse contexto, me leva a isso. Não é uma pessoa que simplesmente acordou com uma saudade em relação a você, tá? E pensou em mandar uma mensagem qualquer. Não é isso que eu tô vendo nessa mesa aqui, ok? Eu vejo que existe alguém que, depois de passar por processos importantes na própria vida, tá começando a compreender melhor o que sente por você, tá? Vamos lá. O chicote aqui, logo na abertura, mostra esses pensamentos, tá? E esses pensamentos que essa pessoa teve ao acordar hoje não são de hoje, apenas porque acordou hoje pensando isso. Essa pessoa, ela já vem pensando, repensando, brigando internamente, tá? Com aquilo que sente. É uma energia de insistência mental, de pensamentos que retornam, porque por mais que essa pessoa tente seguir racionalmente, existe algo que continua puxando a mente dessa pessoa, voltando para você. A raposa aqui já me mostra que essa pessoa até tentou racionalizar isso, tá? Talvez tenha tentado procurar explicações, desconfiar dos próprios sentimentos, encontrar motivos para não se aproximar. A raposa remete a isso aqui dentro desse contexto. É como se essa pessoa, tá, tivesse passando um tempo observando, calculando e tentando entender se aquilo que sentia era realmente algo que valia a pena, tá? E a árvore mostra que não é algo superficial. A gente não está falando de algo superficial,
aqui tem uma raiz nessa energia. E talvez seja justamente isso que começa a incomodar esse homem, essa pessoa, tá? E me vem muito forte a energia do gênero masculino, tá? Então, a gente percebe que, por mais que o tempo passe aqui, existe uma conexão que simplesmente não desapareceu. E a casa me chama muita atenção porque existe uma questão muito forte ligada ao ambiente familiar, doméstico ou a estruturas da vida dele, tá? Tem algo dentro desse ambiente que de alguma forma funcionou como uma barreira ou como uma influência importante sobre decisões dessa pessoa, tá? A gente tem uma chave aqui nessa mesa que tá falando diretamente com algumas pessoas, né? E aí que entra essa montanha. Esse homem, ele sabe que existe algo a ser superado. Pode ser uma distância? Pode. É uma tiragem coletiva, você vai adequar a sua realidade, tá? Pode ser uma distância, pode ser uma limitação, uma resistência, ou até pessoas e circunstâncias que dificultaram o caminho entre vocês. Mas essa mesa aqui em questão, ela não está mostrando ele simplesmente aceitando essa barreira como destino. E talvez tenha aceitado isso no momento inicial, sim, que gerou um afastamento aí entre vocês momentâneo. Digo momentâneo porque eu vejo movimento, tá? O peixe é esse movimento emocional, essa movimentação emocional. E também tem uma necessidade de liberdade. É como se esse homem estivesse entendendo que precisa recuperar a autonomia sobre as próprias escolhas. E talvez, durante um tempo, ele tenha realmente permitido que circunstâncias externas definissem demais o rumo da vida dele, tá? Por algum momento, por alguma circunstância. E aí a gente tem a carta desse alguém aqui, tá? Então, no centro aqui dessa dinâmica, eu vejo uma confirmação que a gente está falando realmente de uma figura, tá? De alguém muito presente energeticamente nessa mesa. E essa pessoa começa a assumir uma responsabilidade maior pelos próprios sentimentos e pelas próprias escolhas. E digo mais, essa cobra está mais próxima a você. Ele pode achar, ou dentro, né, da certeza dele, ele acredita que você pode ter já outras pessoas, ou outra pessoa. Porque eu vejo que você é um pouco discreta em relação a isso. Entende? Eu vejo que você não é de estar expondo, você sabe colocar certas barreiras, você sabe fazer o jogo, né? Então, ele acha que você tem alguém. Ele sabe que ele pode estar pisando no terreno que ele já perdeu o controle. Ele até pode ter tido aí uma senha alta, né? Ele pode ter tido uma senha alta em relação a você. Só que agora ele sabe que foi lá já pro final. Se é que você ainda tem ele numa fila, né? Ainda tem isso. Então essa cobra me fala muito mais desse sentido aqui. Ele não acredita que a pista tá livre para ele, não. E que bom, né, meu amigo e minha amiga? A presunção precede a queda. Pelo menos ele tem noção. Vocês sabem que aqui a gente trabalha com a energia dos decretos, né? Então já decreta para que tudo que for verdadeiro encontre coragem para se revelar, tá? Que quem sente algo por você, que tem atitude, clareza e verdade. Então joga aqui nos comentários, universo. Eu decreto que tudo que é verdadeiro encontre coragem para se revelar.
Universo, eu decreto que tudo que for verdadeiro encontre coragem para se revelar. Universo, eu decreto que tudo que for verdadeiro encontre coragem para se revelar. E aí a gente tem a chave, tá? A chave aqui me mostra nessa mesa, tá? Que existe uma abertura. Esse homem, ele começa a enxergar uma possibilidade que antes não enxergava, tá? Ou que talvez não tivesse maturidade suficiente para compreender. E aí, tá? E aí é como se uma porta mental emocional tivesse se abrindo para ele agora nesse momento. E a serpente nessa mesa aqui, não necessariamente eu tô falando, aqui não tá me falando sobre traição, porque onde não há um vínculo, há um distanciamento. Então, onde não há um vínculo, não há um compromisso. Se não há um compromisso, não tem por que haver uma traição de algo que não se tem, né, oficializado. Então, a gente olha com outra perspectiva. Então, aqui tá me falando muito mais das voltas, das dificuldades, das situações que se tornaram complicadas ao redor dessa história. Então, nem tudo foi simples ou linear entre vocês. É mais isso que a cobra está me remetendo, tá? Mas o interessante é que mesmo com essas complicações, a mulher, né, a carta que refere a mulher, fecha a mesa. Então, depois de todos esses pensamentos, desses obstáculos, desses amadurecimentos, dessas mudanças, porque tudo isso aqui tá na mesa, né? Talvez não seja aqui, não é que não seja, depois de tudo isso, o caminho mental continua chegando em você, tá? Você tá vendo que a gente tem cartas de bloqueios, mas a gente não tem cartas de corte. Você reparou isso? A gente tem obstáculo? Tem. A gente tem pensamentos? Tem. Mas a gente tem amadurecimento. A gente tem mudança? Tem pelas combinações aqui. Tem mudança. Tá? Mas a gente não tem um corte propriamente dito. Teve um período de estagnação, isso também, porque a gente tem cartas firmes aqui que aterram, né? Árvore e montanha. E a casa também é sólida, né? Você não vê. A gente não tá falando de motorhome aqui, né? Então, são 3 cartas que falam mesmo de aterrar. Então, houve um período aqui sem tanta movimentação. Mas não tem carta de corte. A gente não tem uma torre, a gente não tem uma foice. Dependendo do contexto, a gente não tem um caixão. Está entendendo isso? Questões financeiras também podem ter levado esse afastamento e pesou muito, tá? Também aqui dentro desse contexto todo. E aí o ponto principal é exatamente aqui, diante de todos esses percalços, nessas situações, houve um amadurecimento. Então, eu vejo que essa pessoa aqui, esse alguém hoje, ele não é mais a mesma pessoa de algum tempo atrás. A vida que ensinou, a vida cobrou, a vida colocou desafios no caminho dessa pessoa que fizeram com que precisasse olhar para si. Então, você pode até ter conhecido uma versão dessa pessoa que ainda não tinha segurança suficiente para tomar determinadas atitudes. Talvez ele fosse mais influenciável, mais confuso, mais preso a situações externas, mais ligados a situações que remetem a um conforto
Tá fácil aqui nesse núcleo, nesse seio, tá confortável, né? Então, pode ter isso aqui, tá? Só que agora eu vejo que a mesa mostra uma energia diferente. Não, a gente não tá falando de perfeição também, não, tá? Porque ninguém acorda perfeito de um dia para o outro, né? Mas existe uma consciência maior aqui de que se essa pessoa aqui, esse alguém aprendeu que precisa se posicionar. Porque se isso não acontecer, outras circunstâncias vão decidir por ele ou por ela, adequa a sua realidade. E ser apenas um espectador da vida, não. É bom pagar o preço das nossas escolhas, né? Então, é muito mais uma energia aqui que diz, eu sei o que eu quero. Eu vejo essa pessoa surgindo, tendo esse pensamento, essa certeza que não é por acaso, de que sente algo por você realmente, que vem muito mais nessa influência do eu sei o que eu quero, essa é a minha decisão, esse é o meu caminho. E, além disso, sustentar a decisão. E é exatamente essa mudança que pode fazer você olhar para essa pessoa de uma forma diferente, tá? Porque uma coisa é ouvir alguém dizer que mudou. Outra coisa completamente diferente é perceber a mudança através da postura. Joga aqui nos comentários. Que a gente trabalha com os decretos e a gente vai decretar que só permaneça no teu caminho quem tiver maturidade para sustentar as próprias escolhas. Porque você não precisa de promessa, você reconhece atitudes, né? Então joga aqui, eu não preciso de promessas, eu reconheço atitudes. Universo, eu não preciso de promessas. Eu reconheço atitudes. Universo, eu não preciso de promessas. Eu reconheço atitudes. A cobra aqui, dentro desse contexto, no que diz respeito à química, à energia entre vocês, aqui existe muito potencial, tem atração, tá? Tem interesse, existe aquela sensação de que algo entre vocês pode fluir de uma maneira muito natural. Então isso não é nenhuma questão para ser abordada na mesa, tá? Então o problema nunca aqui entre vocês foi necessariamente uma falta de sentimento em si, tá? O problema parece estar muito mais relacionado às barreiras que essa pessoa precisava superar para conseguir viver aquilo que sentia com mais firmeza. E agora eu vejo começar a entender que não é por acaso. Não é simplesmente uma pessoa que passou pela vida dele ou dela e deixou uma lembrança. Existe aqui uma sensação de significado maior nessa conexão. E eu também vejo que ele pode começar a se movimentar de uma maneira mais clara, tá? Talvez não chegue declarando tudo imediatamente, mas você vai perceber uma diferença no comportamento, uma diferença na postura, na presença, na segurança. A chave, ela abre caminho para isso. A montanha, ela mostra a barreira sendo enfrentada e o peixe mostra o movimento. Apesar de ter cartas muito seguras, o peixe ele traz essa movimentação, faz a coisa fluir, tá? Então, depois desse período em que talvez tudo tivesse parado ou excessivamente controlado, a coisa pode começar a fluir sim. Existe algo importante aqui para você, tá? Então, observa. Você não precisa correr para acreditar, tá?
Mas você vai perceber esse alguém se posicionando aí ao longo dessa terça-feira ou nos próximos dias. Então deixa que as atitudes sustentem aquilo que essa pessoa quer demonstrar. Porque essa mesa, ela não fala de você precisando convencer alguém a algo. Você precisa entender que não, você não precisa falar nada para alguém. Entendeu? A mesa mostra esse alguém chegando à conclusão de forma por conta própria de que o que sente por essa pessoa não é por acaso. E quando uma pessoa chega a esse entendimento depois de amadurecer, a tendência é que essa pessoa perceba também que sentimento sem atitude pode acabar se transformando apenas em oportunidade perdida. E a cobra aqui, ó, já tá pertinho. Já tá rondando. Você não tá parada. Tá? Mas não vejo você compromissada. Ok? Então, essa pessoa, ela pode estar entrando em um novo momento em relação a você? Sim. Um momento de vencer barreiras, de assumir escolhas e deixar de permitir que fatores externos conduzam as coisas por ele. E é por isso que a espiritualidade mostra que essa história ainda pode trazer um novo capítulo, mas agora, se acontecer, vai ser necessário que venha acompanhado de algo diferente. E o que é esse algo diferente? A postura. Sentimento existe e já há um certo tempo, isso é inquestionável aqui, tá? A química funciona horrores. Desejo? Se fosse pelo desejo, se fosse puramente só pelo desejo, nem teria separado, mas também não tinha essa potência que tem hoje aqui do sentir, né? De construção. Só desejo não enche barriga. Quer dizer, pode encher, mas não quer dizer que o que enche a barriga do desejo traga um compromisso, né? Pode trazer só um vínculo. Vocês entenderam? Golpe da barriga. Desejo, só desejos para encher barriga é só se for para golpe da barriga, entendeu? É isso que eu quis dizer, a grosso modo. Mas volta aqui, não é o caso. Então, meu amigo e minha amiga, vamos ver a letra dessa pessoa sim, já estamos aqui. Mas acho que a grande sacada, que começa o dia aqui com Santa Sara, é que esse alguém acordou entendendo que o que sente por você tem um significado. Isso que é a grande sacada, tá? Então, essa pessoa começa a perceber que precisa fazer algo com essa consciência que vem emergindo nele, né? Vamos ver letra? Tô curiosa também. E me conta, tem alguém específico que você queira que te procure e te mande mensagem? Eu tenho certeza... Opa, o Z já pulou. Eu tenho certeza que sim. E aí você vai colocar aqui nos comentários as iniciais de quem você quer especificamente que te procure e te mande mensagem, tá? Que a gente vai juntos em oração ao final das letras. Agora simbora. Letra aqui, pode ser nome, sobrenome, apelido, sigla, abreviação, código de casa, não sei, placa de carro, Z-R-U-K, eita, P-O-L-Q-C-S-J e G. Meus amigos e amigas, gratidão. Fundo de deck aí para quem viu. Gratidão pela sua presença, pela sua interatividade e
simbora que o dia tá só começando. Já já tô de volta. Hoje vão ser 4 mesas. Tô assim. Cheguei no escritório aqui, cheguei no estúdio. Coisa boa, gente, coisa boa. Viajar, recarregar as energias é maravilhoso, é incrível e necessário. Mas voltar pro nosso senso de lar, né? Também, é tão bom. É aí que eu acho que é a grande sacada, né? A liberdade do ir e vir é incontestável. Bora por oração. Já eu tô de volta. Já eu volto e volto com quem? Vou voltar com vovó cigana. Vamos fazer uma manhã animada? Já tô de volta pra gente ir com vovó cigana. Já, 9h30 eu tô de volta, tá? Guarde. Senhor Deus, nesse momento eu entrego diante de Ti o nome e a presença da pessoa que ocupa os meus pensamentos. Se existir verdade, reciprocidade e propósito nesta conexão, toca o coração dessa pessoa com a Tua luz. Que toda distração, toda confusão e todo orgulho que impeçam uma conversa sincera sejam dissipados. Que aquilo que é verdadeiro permaneça e que aquilo que não vem de Ti perca força. Se essa oração encontrou você no momento certo, continua. Faça essa oração, continue firmando com fé, porque a intenção colocada diante de Deus tem um poder transformador quando nasce de um coração sincero. Pai, se for Tua vontade, faz com que eu seja lembrado com carinho por, nesse momento, intencione o nome. Que a minha presença desperte boas memórias, paz e saudade. Que no momento certo, essa pessoa sinta o desejo de me procurar, de conversar e de abrir um caminho para um reencontro marcado pela verdade. Afasta toda a influência negativa, todo o medo, toda a insegurança e toda a resistência que impeçam aquilo que precisa acontecer. Que haja clareza nos pensamentos, serenidade nas decisões e coragem para dar o primeiro passo. Enquanto essa oração é feita, que os teus anjos trabalhem preparando os caminhos. Que toda a comunicação aconteça no tempo certo, da forma certa e com as palavras certas. Se você acredita no poder da oração, esse é o momento para você fechar os olhos por alguns instantes e entregar o seu pedido a Deus. Imagine como se já estivesse acontecendo. Materialize agora na sua mente, você recebendo a mensagem, a procura, essa pessoa vindo até você de braços abertos. Deus conhece aquilo que ninguém mais conhece. Ele sabe o que está guardado no teu coração. Senhor, eu não peço para dominar a vontade de ninguém. Eu peço apenas que, se esse vínculo for verdadeiro, que ele seja fortalecido, que o silêncio seja quebrado, que a distância diminua e que a aproximação aconteça de uma maneira saudável, respeitosa e abençoada. Que toda ansiedade seja substituída pela confiança. Que eu tenha paz para esperar e sabedoria para reconhecer os sinais que o Senhor coloca diante de mim. E se essa pessoa precisa pensar em mim para compreender o valor da nossa conexão, que isso aconteça conforme a tua vontade, que o coração encontre coragem para me procurar, conversar comigo
e permitir que aquilo que ficou pendente seja resolvido. Eu entrego esse pedido em tuas mãos, Senhor, porque sei que os teus planos são maiores do que os meus. Seja feita a tua vontade, hoje e sempre. Assim seja, assim está feito. Desejo que o seu pedido seja aceito e, acima de tudo, que você tenha paz, que você tenha leveza, que você tenha tranquilidade e sabedoria em seus caminhos. Até a próxima. Te espero todos os dias aqui no Clarividência Online.